a gente como a gente, ouviu no áudio, né, que a Paula colocou pra gente mais cedo, lá tem uma introdução que vai falar, né, vai mostrar um pouco para nós como que era esse ambiente espiritual aonde o André Luiz estava colocado, aonde ele se encontrava. Então aquele vozerio, aquelas acusações, todas aquelas falas que estavam lá, ele vai relatar aqui para gente. Então a gente pode ter uma ideia através daquele áudio, né, de como era aquele ambiente. Mas lembrando que a nossa leitura aqui agora não começa como no áudio, é um pouco diferente, tá? Então, assim, caso alguém pense assim: "Ah, então eu ouvi a introdução errada". Não, aquilo lá é uma parte artística, né, para dar uma pegada no primeiro capítulo. Então o André Luiz começa assim, ó, nas zonas inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido há muito, eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-me de há muito tempo. Estava convicto de não mais permanecer no número dos encarnados do mundo. No entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis, impossível esclarecer. Então aqui nessa primeira frase aqui, que ele começa a contar pra gente dessa experiência, ele fala pra gente, assim, que ele tinha perdido a ideia de tempo e espaço. Olha, André Luiz falando pra gente de tempo e espaço, então ele entendia e ele conhecia essa esse estudo, né, essa pesquisa de tempo e espaço que Einstein vai colocar para gente, né, vai trazer para gente, não é? Einstein não fala sobre isso, Albert Einstein não fala sobre isso, tempo e espaço? Eh eh, e aí eu fui buscar, né, eu tinha ouvido o Haroldo falar disso e eu fui fazer uma pesquisa, que, a esse tempo aqui, muitas pessoas, muitos espíritas dizem que André Luiz não foi a encarnação de Carlos Chagas, que André Luiz foi a encarnação de Oswaldo Cruz, que foi a encarnação de outra pessoa e etcétera e tal. Só que, ô Paula, você pode colocar agora, por favor? Aí eu fui lá no Google buscar, né, e tem uma foto, porque, existe, informações de que Carlos Chagas trocava, cartas, né, se comunicava com Einstein. E e o Carlos Chagas era um pesquisador, ele era um cientista, né. E ele nessa foto aqui, ó, ele recebe Einstein no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, no ano não sei se eu vou conseguir abrir aqui, porque tá pequeno demais para mim. Deixa eu ver se tem um aninho aqui. Não, não tá. Mas aqui, ó, eh, essa terceira pessoa que é ao lado do Einstein, da esquerda para a direita, é o Carlos Chagas. E eu achei interessante quando eu busquei essa foto, porque ele lembra demais o personagem que fez o ator, né, que fez interpretou o André Luiz no filme. Eles, têm uma certa semelhança para mim, eu achei interessante isso. Ô gente, isso é relevante para nós? Isso tem a ver com o que a gente vai ler? Não, não tem, era só uma curiosidade que eu quis colocar para vocês. Por quê? Porque durante toda essa leitura, esse estudo,
nós vamos observar que Carlos Chagas era um médico de ponta, né, ele era uma pessoa diferente. Ele era um trabalhador, um médico, um cientista, ele era diferente. E aí a gente vai ver em muitos estudos que falam sobre o nosso lar e que trazem a possibilidade do Carlos Chagas ser o André Luiz, e muitas pessoas levantam as considerações de que as datas não batem, né? Porque Carlos Chagas desencarnou em 1934. Esse livro aqui foi escrito em 1943. Lembrando, partindo do princípio que André Luiz ficou lá no umbral 8 anos, aí depois tem o processo dele de recuperação e tal. Aí muita gente vai falar assim, as contas não batem. Só que uma coisa aqui que é importante da gente lembrar, que como a Paula leu para gente lá atrás, na abertura, ele fala aqui que essa obra, né, ela vai poupar os corações, os corações afins, né? As pessoas a quem ele estava ligado. Então, ele não vai usar os nomes reais, ele não vai falar dos lugares reais onde ele esteve, mas o André Luiz, né, o espírito que assume o pseudônimo de André Luiz, ele vai misturar as experiências dele encarnatórias, experiências dele felizes, né? Já um espírito equilibrado, em condições de servir nessa seara, e encarnações passadas dele, aonde ele vivencia essas experiências no umbral e tantas outras. Então, era uma curiosidade para nós, tá? Então, continuando, ele diz aqui: estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. No entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis, impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível assenhoreava-me, e ele vai falar muitas vezes nesse capítulo, né, dessa questão do medo que ele sentia. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores, que é aquela parte que vocês devem ter ouvido, né, no áudio. A gente pode pensar que é algo daquele viés ou pior, né. Outra vez, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos álvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando aí tá, aí aqui ele vai falar, né, desse ambiente aonde ele se reconhece, aonde ele descobre que ele está, né, ele se sentia preso, ele se sentia assim num amargurado. Ele se sentia num circo de horrores. Que lugar incompreensível é esse que eu estou, né? Olha a minha condição. A gente sabe que no decorrer da leitura ele vai relatar da fome, da perda de peso, das roupas rotas, e aquilo tudo, nada daquilo fazia sentido para ele.
não casava aquelas ideias, né, aquele ambiente, aquelas pessoas. Eu estou desesperado, mas dado momento eu descubro que tem pessoas mais desesperadas, mais ensandecidas do que eu. Que lugar é esse, né? Que lugar é esse? E então ele começa com esse relato de um desespero, e aí a gente lembrando, uma passagem que a Paula leu aqui semana passada, né, que o André Luiz fala lá na mensagem de André Luiz, ele fala que cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Desencarnar é muito simples, mas dá um medo apavorante. Dá um medo apavorante, sobretudo quando a gente não se prepara para esse salto. E mais à frente ele vai discorrer sobre essa falta de preparo, sobre esses sentimentos atrozes que invadiam ele não sabia a dar direção, a quem que ele ia suplicar, a quem que ele ia pedir ajuda. E aí vai ficando mais triste no decorrer da leitura, né? Ô, Renata, É, oi, A Aurélia levantou a mão. oi. Aurélia, Pois não, Aurélia. Ei, Renata, boa noite todo mundo. Renata, é porque na leitura aí falou assim que ele sofria uma força irresistível, né? Que atazanava ele, né? Eu não sei, assim, é uma dúvida mesmo. Você acha que a gente consegue falar alguma coisa sobre isso? Aonde você está, Aurélia? Lá no início, quando você leu, deixa eu tentar abrir aqui. Você leu que ele sofria uma força irresistível. Deve ser de realmente, né? Que ele não tinha noção de, sei lá. Renata, Ah, é o tá. terceiro Desde parágrafo. quando, É. sim, desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis. Ele Isso. estava num ambiente, ele se encontrava num ambiente que ele estava sendo subjugado por espíritos, por personalidades que ele não conhecia, que ele não compreendia, ele não, nem compreendia. Que ambiente era aquele que ele estava, né? Então, desde quando ele poderia ser açoitado, perseguido, humilhado, da forma como ele estava sendo, por essas forças irresistíveis, porque ele não conseguia se desvencilhar delas, né? E por mais que ele tentasse escapar daquilo ali, andava, a gente vai ver isso, né, no decorrer dos capítulos, ele voltava, né? Ele voltava, ele estava num lugar que por mais que ele corresse, tentasse fugir, ele estava no mesmo ponto, né? Ele compreendia que ele havia perdido ali a ideia de tempo e de espaço, porque a gente precisa recordar que no plano espiritual o tempo é diferente daqui, né? O tempo no plano espiritual, nas literaturas que a gente já viu, nos dá conta de que o tempo lá é mais rápido, ele passa mais rápido. Por que? Não sei, né? Mas quem conseguir explicar essas teorias de relatividade que Einstein coloca, pode ficar à vontade. Eu não dou conta. Mas eu entendo, e aí se vocês tiveram um outro entendimento sobre essa passagem, né? Mas eu entendo que quando ele fala que Deus, quando ele se tornara joguete, né, de forças irresistíveis, coisas que ele não conseguia fugir delas, era impossível ele esclarecer, até mesmo porque ele não tinha essa noção de há quanto tempo ele estava ali, quem o colocou naquela condição, como ele poderia ser subjugado dessa forma. Eu entendi assim, não sei se eu te respondi, se alguém tiver alguma outra ideia sobre essa parte, por favor.
Perfeito, obrigada, Renata. Referente ao tempo e espaço, né, assim, pelo mais ou menos entendimento que eu tenho, é porque a Terra é mais densa, né? Então, como a gente tem a matéria mais densa, como é que fala? Ela caminha de uma forma diferente dos mundos menos densos, né? Vamos falar assim. E cada mundo, cada planeta, na verdade, tem a sua rotação diferente, né? Se a gente for começar a pesquisar os outros planetas, também cada planeta tem um dia diferente do outro, tem uns que caminham em rotações diferentes, né? Mas aí a gente foge um pouquinho do estudo aqui, né? Mas você me respondeu assim, obrigada, viu? De nada. Mais alguém, gente? Podemos continuar? Tá. Ô, Paula, você me assessora aí porque eu não vejo, tá? Se alguém levantar a mão, eu não vejo. Ok. E a estranha paisagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. Então ele não tinha sossego, né, gente? A vida dele naquele plano espiritual, naquela zona umbralina, era de um medo sem fim e de carreiras infinitas. O medo me impelia de roldão. Ele nem sabia para onde ele ia. Ele nem sabia por que ia. Ele sabia que aquele pavor, aquela adrenalina que ele estava sempre envolvido nela, era o que fazia ele estar sempre correndo, sempre fugindo. E ele pensava assim: onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda a noção de rumo, né? Então não sabia, não tinha condições de sair dali, né? O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Então, aqui a gente vai observar, e ele está contando para a gente o seguinte: que essa prova dele, né, essa experiência dele, ela foi tão dolorosa porque ele, na condição desse espírito aqui que está nos narrando isso, ele conta que ele, logo que ele se desprendera dos últimos laços físicos no sepulcro, ele não passou um período adormecido e se descobriu no umbral, não, foi logo, foi imediatamente, né? Logo que eu me desprendi dos últimos laços físicos, em pleno sepulcro ainda, possivelmente no velório, né? Ainda ali, ele já é, é, se descobre nessa condição que ele não consegue se libertar dela. Ainda no túmulo, né, que eu acho que torna a experiência dele ainda mais difícil, ainda mais dolorosa. Atormentava a minha consciência, preferiria a ausência total da razão, o não ser, né? E ele ainda estava brigando com ele, né? Porque ele preferia não saber. Por que, meu Deus do céu? Por quê? Né? E muitas vezes, na nossa própria experiência, a gente fala assim: eu preferia não saber. Com relação à doutrina espírita, nós já podemos dizer que a gente está assim, muito parecido com o André Luiz nessa condição, nesse pensamento dele, nessa briga íntima, né? Senhor, eu preferia não saber, eu preferia que o senhor não tivesse me contado isso, mas aí é tarde demais. E ele, tendo essa consciência, essa lucidez, né? Ele ficava brigando com ele, com ele. Eu sei, eu não entendo, mas eu sei o que está acontecendo, né? É, de início, as lágrimas lavavam incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Não tinha sossego, né? Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Toda vez que ele estava entrando, né? Eu imagino que ele deveria estar exausto.
que ele estava conseguindo entrar naquela condição de descanso por exaustão, né, por exaustão. Quando ele estava começando, que era um momento, né, um momento, assim, um átimo de tempo dele conseguir fechar os olhinhos, a turba chegava, né, chegava. Os irmãos que faziam parte desse ambiente, esse ambiente umbralino aonde ele estava. Na verdade, onde todos eles estavam, né, porque aí a gente vai lembrar que o umbral é um ambiente constituído de matéria mental, é a matéria mental de todos. Cada um ali está experimentando uma 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 dificuldade, um terror íntimo, né, que agasalhou até chegar ali. Então, todos convivem no mesmo ambiente. Existe uma semelhança vibratória, mesmo que cada grupo que lá esteja se afinize por interesses particulares, né, em outras obras de André Luiz, nós vamos ver, nós vamos ler sobre isso, né, que nas zonas umbralinas tem grupos massivos, massas, né, compactas de espíritos que se reúnem por interesses em comum. Os ávaros com os ávaros, os estelionatários com os estelionatários, os assaltantes com os assaltantes, os mentirosos com os mentirosos, os preguiçosos com os preguiçosos, os avarentos com os avarentos. Então, assim, é um espaço, é um ambiente espiritual constituído de matéria mental da mais sofrida. Por isso que aqui logo acima, ele fala assim: a paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em uma neblina, né? Olha os pensamentos, a massa que cada um daqueles espíritos que estava lá gerava constantemente, construindo aquele ambiente espiritual, né? Então, seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Aí, isso aqui já vai lembrar vocês, logo lá no início, né, do áudio, que tem esse diálogo, né, dos espíritos, o puxando, um puxava a perna, um puxava braço, outro acusava, outro ria, outro debochava. As agressões físicas existem também, né. Então era dentro desse espaço turbulento que esse espírito estava. Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Aqui ele está falando, né, eu entendi aonde eu estou, quer dizer, eu não estou mais na Terra, né, eu não estou mais junto com a minha família, eu entendi. Esse ambiente diferente, agora eu entendo o que que é. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impelia-me a considerações estonteantes. Ele não conseguia raciocinar. Aqui ele está falando que ele não conseguia, ele não tinha um momento de equilíbrio, que ele conseguia apacentar a mente dele, fazer uma oração, pensar com lógica. Por quê? Porque a gente sabe que o ministro Clarence estava ali, né, para ajudá-lo há muito tempo, há muito tempo. E só que ele não conseguia criar campo íntimo para essa ajuda, porque a todo momento o pensamento dele era levado. Ele já tinha entendido, ele já tinha compreendido que ele não estava mais na Terra. Ele já tinha compreendido que aquele ambiente ali era outro.
mas ele não conseguia pensar com clareza, fazer uma oração, gente. Se será que eu morri? Eu morri? É isso, Senhor, eu morri? Então, Senhor, por favor, me ajuda, me acolhe, me dá direção, me mostra o que que eu posso fazer. O desespero dele era tanto que de um pensamento ele ia para o outro, de outro para o outro, de outro para o outro. Era um tormento sem fim. Era um tormento sem fim. Eh, Deixa eu ver aqui onde parei. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Aí agora ele entra assim numa parte sensível nossa, né? Que é a questão da fé, que cada um de nós, e ele também, desenvolve da forma como consegue compreender. Só que a gente vai ver ao longo da narrativa dele que esse nunca foi realmente o interesse dele. Eh, os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos pareciam-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significava, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho da gloriosa destinação. Então ele descobriu ali, né, ali, naquele momento ali, que os princípios filosóficos, políticos, científicos, pareciam eram irrelevantes. Não fazia sentido. Tudo aquilo que ele tinha vivido, que ele tinha experimentado quando aqui na Terra, tudo aquilo perdeu o calor, perdeu a cor, não tinha mais razão de ser. Eram eram assuntos de outro valor que ali já não dizia mais nada. E isso vai falar muito para nós, né, lembrando que esse primeiro capítulo, ele é um conselho, né, de André Luiz para nós. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação intelectual, e esse algo é a fé. Então ali ele percebeu, ele conseguiu observar, verificando, pensando que existia algo, algo acima das considerações intelectuais, das discussões, infrutíferas ou superficiais, né. Existia algo que era mais poderoso que tudo aquilo ali. Existia algo que ele nunca deu a atenção. E nesse momento ele começa a fazer essa consideração, né. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. E essa análise surgia tardiamente, porque era algo que ele nunca havia pensado enquanto ele estava encarnado. Enquanto ele estava encarnado, os interesses dele eram outros, né. E e aqui ele está falando para a gente também algo que a gente deve observar, que é a importância da educação espiritual para nós, para nós. O quanto é importante a gente conhecer Jesus, o quanto é importante a gente conhecer o evangelho que Jesus veio trazer para a gente. O quanto é importante a gente pensar que nós somos espíritos imortais tendo uma experiência na carne, porque, o Emmanuel em um desses livros dele aí eh Pão Nosso, eu não vou saber qual que é agora. Ele fala, que nós, né, nós espíritos, nós nos afogamos na matéria, quando a gente
enverga o corpo espiritual, muitos de nós nos afoga. Quando a gente reencarna, a gente faz um mergulho na carne, mas mergulhar é diferente de se afogar. Mergulhar é você vir viver experiências relativas às nossas necessidades. Se afogar é quando a gente se lança numa situação e a gente não pensa em absolutamente nada que corresponda à nossa essência espiritual. Então a gente vive como se apenas isso daqui, o trabalhar, o comer, o constituir família, passear, comprar roupa, comprar casa, comprar, adquirir, só as coisas que estão aqui nesse meio é que fazem sentido. Ah, então é muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim: "Olha, vamos viver, né, vamos viver o agora, porque a gente tem é o agora". Ok, nesse momento, né, nós estamos inseridos numa situação que nós temos o agora para trabalhar por nós e nós trabalharmos por ele, considerando que somos espíritos. Mas se a gente vive apenas pelos gozos, a gente se afoga na matéria. E Emmanuel fala isso para gente, né? Que muitos espíritos se afogam na matéria, porque vivem inseridos apenas nos anseios e nos interesses materiais e esquecem que são espíritos tendo uma experiência material para voltar para casa daqui a pouco. E aí a gente vai lembrar de um pedacinho do diálogo de Jesus com Maria de Cusa, no livro Boa Nova, que ele diz para ela, né, quando eles se encontram, e Maria vai ter uma conversa com ele, e ele acolhe o coração dela e fala assim: Maria, em um tempo que não está muito próximo, mas também não está muito distante, nós nos reencontraremos. Então, ele está falando para ela que, olha, é isso aí que tem para agora, tá? É luta, é combater, é dar conta de coisa que não é fácil, mas precisa, né? Dos seus meninos que precisam, e é o bom combate. Combata o bom combate. E em tempo hábil, no final dessas veredas que te pertencem, nós nos encontraremos. É isso que ele está falando aqui, né? E aí ele continua assim: de fato conhecia as letras do Velho Testamento. Ele fala, eu conhecia, né? Conhecia o Evangelho, porque como ele fala, né? Ele fala para a gente de uma forma velada da importância da gente conhecer o Evangelho, gente, da gente conhecer Jesus, da gente conhecer a nossa realidade espiritual. Isso nos fará falta na caminhada e no fim dela. Porque todo mundo, se alguém tem dúvida, eu vou matar essa dúvida agora. Todo mundo já está com a passagem comprada. Só que o dia do embarque, ninguém sabe. Mas a passagem já está em reserva, né? Então, a importância de nós nos prepararmos. E ele conhecia o Velho Testamento, né? Que possivelmente é algo que veio da mãe, que veio da família, né? Ele conhecia o Velho Testamento e muitas vezes folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Nunca busquei, num ato de fé, de reconhecimento, de desejo sincero de te conhecer, Jesus, de te conhecer, meu Pai, meu Criador. Nunca. Ele está abrindo o coração para a gente. Identificava-os, identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência. E quando eu li isso aqui, eu me lembrei, e acho que vocês se lembrarão também,
que no ano de 2000 alguma coisa, aquele escritor, o Dan Brown, né, escreveu uma série de livros aí. Eu lembro que o primeiro que ele escreveu, que foi assim um sucesso, né? Todo mundo lia. Eu não li, não, porque achei muito grosso, não quis. Era o Código da Vinci, né? E lá dentro dessa história que ele vai contar lá, muitas pessoas começaram a especular que Jesus tinha uma linhagem terrena. Jesus passou aqui na Terra, se enamorou de Maria Madalena e tiveram muitos filhos, e por conveniências humanas, esses filhos foram escondidos e tarará, tarará. Aí a gente consegue entender, né, o que é crítica de escritores que não são afeitos ao sentimento, né, e à consciência de verdade. Então, ao invés de eu alçar a minha mente para algo que seja produtivo, relevante, que traga acolhimento e felicidade, eu pego aquilo que eu não compreendo e eu não faço esforço para conhecer e transformo num circo. Quando eu estava lendo aqui, eu me recordei disso, né? Não sei se fez assim muito sentido, mas é só para a gente poder entender o que ele está falando, né? De escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais, que a gente sabe que tem gente que é avessa ao evangelho e que persegue e que, enfim, não é a praia, mas são perseguidores fiéis, né? Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem jamais sair do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente. É aquela famosa frase que muitas vezes eu posso falar, né? Eu vim de igreja católica, então eu lembro que era muito comum, né, nas missas, nas homilias, a gente ouvia um padre falando assim: vocês já devem ter ouvido, se não todos, alguns. Mistérios de Deus. Você lança uma pergunta, mistérios de Deus. Isso, mistérios de Deus. Uai, gente, mas que trem é esse que a gente não pode, né? Deus é tão misterioso assim que a gente não pode, não dá. E outras vezes, por sermos direcionados a pensar que as coisas relacionadas a Deus são e têm que ser misteriosas, nos leva para aqueles caminhos da irresponsabilidade espiritual. Então, eu posso maltratar, eu posso subjugar, eu posso fazer o que eu quiser, depois eu vou ao confessionário, né? Eu peço, derramo tudo isso sobre o padre e peço a ele que me absolva. Claro que eu não sei se isso ainda acontece nos dias de hoje, né, gente? Mas antigamente acontecia, antigamente até se comprava, né, loteamentos no céu de acordo com a quantidade de ofertas que se dava à igreja. Acredito eu que essa mentalidade já deva ter sido superada, mas eu estou contando de algo assim que eu vi nos momentos que estive na Igreja Católica e dentro da história, né, dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais. A gente sabe que a prática era diferente. Então, o que ele está falando aqui? É, Noutras ocasiões, eu as interpretava os ensinamentos do Evangelho, é, é, do Evangelho, né? Através de um sacerdócio organizado, que já oferecia as coisas assim,
dentro dessa caixinha, dentro dessa forma de pensar, de observar, sem sair jamais do círculo de contradições em que me estacionara voluntariamente. Por que voluntariamente? Porque muitas pessoas preferem se manter nos ambientes, nos agrupamentos religiosos que não os esclarecem, mas também não os instigam a buscar uma melhoria profunda de reavaliação, de reavaliação. Então, eu fico pensando que se eu maltrato um amigo, se eu desdenho de alguém, se eu faço algo que não é bom, eh, eu não preciso pensar nisso, porque eu estou indo à igreja, eu estou participando das orações, eu estou falando igrejas, né, gente, porque possivelmente era a organização, eh espiritual que ele, frequentava, né, quando ele fala aqui de sacerdócios. Em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito, ele não se identifica como um criminoso. Para ele, ele não errou e ele não fez, não praticou nenhum ato criminoso. E a gente sabe que cada um de nós sabe avaliar aquilo que pensa e que sente. Só que esse sabe, ele vai muito de acordo com o que a gente já tem em nós para avaliação. Se eu paro e fico observando que uma conduta minha não está errada, porque eu tinha o direito de agir assim, porque era a forma correta, quem poderá falar para mim ou para cada um de vocês que está errado? Ninguém, né? Ninguém. Então ele está dizendo, ele está contando para gente aqui, ó. Eu não fui um criminoso. No meu próprio conceito, na minha própria forma de ver, eu não fui um criminoso. Eu não errei assim, né, para estar envolvido nesse tanto de situações que se apresentam agora. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me a existência terrestre que a morte transformara. Não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Então, aqui ele está contando para gente que ele teve uma existência totalmente comum, né? Ele viveu para as questões do imediatismo, do dia a dia, da, da materialidade, né? A filosofia, ela não me absorveu esse pensar agora construindo um caminho para o depois, né. Não era os interesses dele, né. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes. Havia uma pobreza de vida interior no André que era extrema, de vida interior. O que a gente está buscando construir agora, porque agora aqui, nós aqui, vários outros grupos de estudo, nós estamos buscando criar em nós um ambiente, um espaço que não seja pobre. Nós estamos buscando encher esse ambiente interno nosso de coisas que são relevantes, de entendimentos que são necessários para o nosso crescimento. A gente vai crescer de uma vezada só? Infelizmente não vamos, né, não vamos. Mas é um ambiente. Então esse ambiente, ele precisa ir sendo pavimentado, ele precisa ir sendo mobiliado. A gente salva algumas pessoas que
têm mais condição, mas que se tornaram em condição ao longo do tempo, fazendo uma comparação com o material, a gente não consegue mobiliar uma casa de uma vezada só, não é? Primeiro a gente compra uma geladeira e a gente vai pelas ordens de necessidade. Primeiro a gente compra o fogão, porque todo mundo precisa de uma comidinha, uma geladeira, né? A cama, o colchão é imprescindível. A cama pode até vir depois, né? A estrutura. Então a gente vai movimentando, colocando as coisas dentro de nós aos poucos. E isso é importante, é necessário, porque senão a gente, daqui a pouco, num tempo que a gente não sabe quanto tempo levará, nós estaremos voltando para o plano espiritual com um déficit enorme em nós. E aí, tudo isso que o André está relatando para nós, que ele já experimentou, que nós já lemos, fará parte da nossa história também. Então, ele está pedindo que a gente preste atenção para que essa não seja a nossa história. E se já foi, para que ela não se repita. É, filho de pais talvez excessivamente generosos, aqui ele levanta uma questão, né, para a gente poder pensar nos excessos de generosidade dos pais, conquistara muitos títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo. Então, aqui ele está trazendo várias coisinhas para a gente pensar, né? Filhos de pais excessivamente generosos. A gente sabe que é uma tônica, né? É um comum dos pais falar assim: poxa, eu trabalho porque eu quero dar uma vida melhor para o meu filho está um cavalão, mas eu vou pagar a faculdade dele. É isso aí, né? Então ele conquistou os títulos que ele precisava sem maiores sacrifícios, porque tinha tudo, né? Tinha o ambiente, tinha a condição, tinha a tranquilidade para se dedicar àquilo, né? Não precisava pular da cama às 4 horas da manhã, pegar um ônibus cheio, pegar carroça, charrete, sei lá como é que se movimentava na época dele, para ir lutar por isso aqui. Essa poderia ser a realidade de muitos outros espíritos, mas não era a dele. Compartilhar os vícios da mocidade, do meu tempo, em cada tempo tem os seus vícios, né? Tem aquelas coisinhas, hoje tem outros, né? Hoje tem vícios diferentes, muito diferentes da época do André, mas existem vícios, né? Organizar ao lar, conseguir filhos, perseguir, o verbo que ele usa aqui é muito interessante, que ele usa o verbo perseguir, né? Perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, do meu grupo familiar. Então, assim, se ele falasse, e isso a gente pode observar, que muitas vezes pode ser uma fala nossa, né? Então, se ele usasse a palavra procurar, procurar é algo que você faz com mais equilíbrio. O que que você está procurando? Agora, perseguir já fala de algo obsessivo, fala de uma coisa que está te direcionando para um campo de maior desequilíbrio, né? Perseguir, né? Tá afoito, tá cego naquilo ali, aquilo ali é o objetivo e só aquilo ali nas literaturas, né, fala muito sobre o processo de perseguir, né, a obsessão que essa ação traz, né? E esse verbo fala muito disso, e ele usa esse verbo aqui para expressar esse sentimento. Perseguir as situações estáveis que garantisse a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido.
com a silenciosa acusação da consciência. Nele, na intimidade dele, alguma coisa falava para ele: "André, André, tá bom não, André. Não é por aí, André. Tudo o que você está fazendo é lícito, né. Trabalhar, buscar o equilíbrio da família, constituir algo bom para si e para essas pessoas que você está ligado diretamente, é importante, mas não é tudo e não pode ser tudo". A consciência dele falava para ele. A consciência da gente fala para gente. Fala pra gente. Quando a gente está caminhando para a beirada do despenhadeiro, alguma coisa na nossa dentro da gente, dentro da gente fala: "Oi, não tá bom não. Volta, refaz o caminho, pisa no freio, pisa no freio", né. Então, gente, falta 5 minutos. Podemos parar aqui, Paula? Oi? Paula? Vou continuar, tá, gente? Eh Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme, tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei, esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Aqui ele estava falando assim que o tempo que ele passou na Terra, ele não retribuiu nada, nada, né. Ele não operou, ele não entregou ao ambiente que ele estava, né, no meio que ele estava, na sociedade que ele fazia parte, ele não entregou nada. Ele usou de tudo, usufruiu de todas as possibilidades, mas não deu nada em troca. De todas as possibilidades materiais que ele foi cercado durante a caminhada dele, né. Os bens que ele chegou já estavam aqui, né. A bênção da vida, que é a própria encarnação, né, teve pais amorosíssimos, possivelmente não retornou a esses pais tanto quanto os pais o entregou, né. E é essas as são essas as considerações que ele vai fazendo para gente, que é importante que a gente faça. Lembrando mais uma vez que André Luiz está sendo brother aqui com a gente, que ele está dando um toque para gente. "Olha, esse foi o meu caminhar. Vê se tem semelhança com o caminhar que você está tendo e modifica dentro das suas possibilidades de compreensão e de esforço, o que você pode fazer, né. Eh, Sem contar, né, as presilhas, do egoísmo, né, daquela coisa de falar assim: "É meu, é minha esposa, é meu marido, é meu filho, é minha, é meu", como se nós fôssemos proprietários de pessoas, né. Eh Possuíra um lar que fechei a todos os que compartilhavam o deserto da angústia. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Quer dizer, ele viveu exclusivamente para a família dele, exclusivamente para o grupo dele, né. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essas bênçãos divinas à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Não saiu do seu castelo, né, para atender de coração
dentro dos princípios de fraternidade, de caridade, a quem quer que seja. Essas são as avaliações íntimas dele, né? Enfim, e aqui agora ele vai falar uma coisa para gente que é muito bonita, mas também é muito perturbadora, que ele diz assim: enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima de realidades eternas, não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. E aqui, quando ele fala isso, eu lembro, por exemplo, que quando a gente vai numa floricultura, né, comprar uma plantinha, e ela tá lá toda linda, toda cheia de graça, e a gente lembra que ela sai, né, lá do produtor, toda cheia de vida, maravilhosa, porque as estufas são ambientes controlados, né, gente? Tem água na quantidade certa, tem luz na quantidade certa, a temperatura é certa, o adubo é o certo, lá dentro não tem pragas. Então as plantinhas não conhecem a adversidade dos ataques, né? Elas não conhecem. Aí ela chega lá na Flora, no supermercado, você compra aquela belezura, leva para sua casa, passou um mês, ela tá um trapo. Aí você fala, gente, mas a terra daqui de casa é boa, mas os subsídios que ela tinha lá, você não tem. Então, ela não está preparada para viver naquele ambiente que é o seu, que é aquele ambiente que dia você põe a água, na outra, igual eu, você esquece. De vez em quando você põe um adubinho, quando você lembra, né? Esse ambiente é inóspito para essa plantinha. E aqui ele está se comparando com essa flor de estufa, né? Que viveu aparado uma situação assim privilegiada e despreocupada. E só que ele não conseguiu nesse movimento, ele não conseguiu porque ele não teve atenção e interesse para isso, desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocou nele. Os germes, né? Aí a gente vai lembrar daquela musiquinha, né? O homem, e que fala lá no finalzinho, né? Que Jesus vai voltar para recolher aquelas flores, aquelas sementes que não germinaram, né? Para dar uma nova direção para aquilo. Vocês conhecem a música O Homem? Se não conhecem, deveriam conhecer, tá? É uma letra linda. Não adestrara órgãos para a vida nova. E isso aqui é muito impactante para nós, porque ele não preparou, né, a sua intimidade para adentrar nessa realidade espiritual. Então, ele não tinha um corpo preparado, porque ele não tinha uma mente preparada. Ele estava totalmente alheio a tudo aquilo que ele encontrou lá, porque ele nunca pensou naquilo. Ele nunca prospectou aquilo, né? Ele não adestrou o próprio equilíbrio, os centros de força dele para aquele ambiente. E lembrando, gente, lembrando que quando o espírito volve, né, ao plano espiritual, que tem aquele momento de perturbação no desencarne, o espírito também, nós, né, consciências que somos desencarnados, estando desencarnados, a gente precisa adaptar o nosso corpo espiritual, ele precisa se adaptar ao plano espiritual, porque o corpo físico, ele funciona como uma esponja. Então, aqui encarnados, a gente pensa um monte de bobagens, a gente pensa um monte de horrores que não se materializam na frente da gente, porque o corpo absorve, o corpo contém, porque pensamento é força criadora. Já isso não acontece no plano espiritual. Então, se eu chego toda desconjuntada, né?
na minha vida espiritual, a começar que eu ainda tenho tempo que eu preciso, né, me reequilibrar. Esse tempo, ele varia de espírito para espírito, de consciência para consciência. Alguns vão levar pouco tempo, outros maior tempo, é de espírito para espírito. E ainda tem que se adaptar, né? Adaptar-se com o perispírito nessa dimensão onde a gente não tem o corpo material para nos socorrer. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Ele não podia dar outro caminho para si, né? Ele tinha que seguir o fluxo. Ou como mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Outro dia eu estava assistindo um filme que tinha lá nos Estados Unidos, né? Que acontece muito esses fenômenos de tufões, e aí, em dado momento, no olho do furacão, que as pessoas estão lá, né? Está no olho do furacão, aquele momento ali, aquela total adversidade, é, as coisas ficam passando, né? Passam, parece que é um momento de calmaria, que não é calmaria, porque as coisas estão em torvelinho, dentro do olho do furacão. Do lado de fora está a bagunça total. Do lado de dentro está uma bagunça absoluta, com cara de normalidade. É isso que ele fala aqui, ó. Perambula à mercê de impetuosos tufões. Está no olho do furacão. Não percebe, não se atina para isso, não se atenta para isso. Ó amigos da terra, quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois, né? Aí aqui lembra para gente assim aquela parte do Evangelho, né? Do semeador. Semeador que sai a semear, uma sementinha cai, cada uma num ambiente diferente, né? Esse ambiente é o nosso coração, né? Esse ambiente, essas sementes que o semeador das estrelas vem entregar para a gente, essa terra aonde essas sementes podem germinar, está em nós, em nós. Claro que a Jesus não é desconhecido que dentro de nós em determinado momento, existe um campo de semeadura e, em grande parte, também existe o pântano, né, gente? A gente ainda carrega dentro da gente espaços que vão se iluminando, espaços de treva, espaços de horror, né? Mas o semeador das estrelas sabe reconhecer esses espaços aonde pode ser lançada essas sementes. Claro que todas as sementes, elas germinarão a seu tempo. Algumas vão se perder pelo caminho, né? Por causa da displicência nossa, por causa dos corações áridos, endurecidos, que desprezam o chamado do bem, do equilíbrio, né? Do equilíbrio. Eu não posso nem falar assim, eu desejo praticar de agora em diante um ato de bondade, eu preciso compreender o que é isso. Isso demanda tempo, né? Então, dentro de nós existem os campos
que essas sementes podem se valer no tempo certo. E graças a Deus, né? Graças a Deus, a gente tem que lembrar que o que impera no universo, né, é a misericórdia e não é a justiça. Não é a justiça de Deus, é a misericórdia, porque se fosse a justiça, a gente não tinha vez mais, né? A gente não teria vez. O que impera é a justiça. Então, quando ele fala que a grande sombra da morte, acendei as vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, né? Despertai-vos, ó vós que dormem, né? Porque em determinado momento, todos nós, desembarcaremos lá. E para nós, se a gente tiver o mínimo de condição, o mínimo de condição de entendimento, esse entendimento, muitas vezes eles não precisam vir através de livros, não, gente. Tem pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever e que são pessoas boníssimas realmente, realmente. São simples realmente, né. Elas não precisam de perfumes caros para exalar um perfume da alma, elas têm realmente, né. Então, essa construção em nós, né, comecemos a buscar, cada um de acordo com aquilo que entenda que é bom, que é favorável para si. Nós estamos aqui hoje buscando. Dentro desse campo de semeadura, nós estamos aqui hoje buscando. E assim ele termina esse primeiro capítulo. Muito obrigada. Agradecer, né, Renata? Meu microfone deu problema aquela hora, eu não conseguia te responder. Mas aí a gente encerrou, né? Hoje. Semana que vem é Eugênia, né? Para continuar a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, né? Aí a gente põe lá no grupo que a gente tenta trazer semana que vem. Pode ser assim? Então, Aurélia, faz a prece para a gente, para encerrar. Levemos nosso pensamento a Deus Pai, nosso divino Criador, a Jesus, nosso mestre e guia, agradecendo pelo estudo de hoje, pelas inspirações dos bons espíritos que nos guiam, agradecendo as palavras ditas aqui hoje, que elas possam encontrar terreno fértil em nossos corações, em nossas mentes, modificando nossas atitudes, compreendendo um pouco mais a jornada a qual nos predispomos, sempre com o amparo e a luz bendita de nosso Mestre Jesus. Agradecemos a presença de todos, a espiritualidade também amiga, rogamos que essas boas vibrações nos acompanhem até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus.